Ora viva, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Sidney Nascimento, eu sou advogado, eu sou escritor, tenho obra publicada no Brasil e em Portugal e hoje eu vou falar de narrativa judicial e do filme Ainda Estou Aqui. Bom, o que uma coisa tem a ver com outra? Se você já assistiu esse filme, você vai perceber, você vai lembrar que o filme começa muito solar, com muita felicidade, com muita cena de praia, e depois do episódio do interrogatório do ex-deputado Rubem Paiva e a respectiva tortura e desaparecimento, começa a tristeza, começa o sofrimento. E o que isso importa para advogados e advogadas? Bom, para você poder mensurar a tristeza, você tem que falar de alegria. Para você mensurar a pobreza, você tem que falar de riqueza. Então, lá na narrativa do cinema, o diretor Walter Salles, ele optou por começar a narrativa mostrando a família Paiva feliz, mostrando um Selton Mello bonachão, melhor dizendo, um personagem Rubem Paiva bonachão. E aí, depois, após o assassinato do Rubem Paiva, começa o sofrimento. E aí tem uma cena marcante, talvez você lembre, em que os policiais lá na casa da família Paiva fecham as cortinas. Então o filme que era solar começa a se tornar soturno. Então, veja, quando você não mensura, não marca um contraste, o sofrimento, o prejuízo, a violência que você quer marcar, não fica tão delineada, porque o nosso cérebro, ele funciona com quente e frio. Então, eu digo se está muito quente ou digo se está muito frio em razão de algum parâmetro que a minha experiência pessoal ou que o meu cérebro recebeu. Então, lá na narrativa judicial, se eu apenas focar lá com o fato que deu origem ao litígio, ao ato de violência, ao ato de abuso econômico, e não demonstrar que antes daquele episódio havia alegria, havia felicidade, havia prosperidade, fica, em primeiro lugar, mais difícil associar esse prejuízo, esse sofrimento, essa tristeza em relação, por exemplo, ao réu. Essa narrativa em que você, advogado, você advogada, quer demonstrar que existe uma relação causal entre a ação e a omissão do réu ou do autor e o sofrimento, o prejuízo da parte contrária, fica mais difícil marcar. Então, é razoável você, na sua técnica de narrativa judicial, demonstrar que antes da causa que está em discussão no feito, havia felicidade, havia alegria, havia prosperidade. Tal qual fez o Walter Salles no filme Ainda Estou Aqui. Novamente, começa um filme muito solar. Família feliz, praia no Rio de Janeiro, dia de sol e cãozinho de estimação. Se você não usar desse recurso de alguma forma na sua narrativa judicial, o sofrimento do seu cliente, do seu protagonista, não vai estar tão marcado assim. Tem uma cena ao final do filme, quase no final, um pouquinho antes do final, para dizer a verdade, quando a família Paiva muda-se do Rio de Janeiro para o São Paulo, e já é o final da mudança, e as paredes da sala estão vazias, e aí você percebe que, olhando a parede da sala, você percebe que lá haviam quadros. Então, assim, quando você percebe, apesar do vazio,
em razão lá da diferença de cor da parede, que pelo contraste, pelo desenho que aquele quadro, tanto tempo pendurado na parede, fez, você percebe assim, ok, a parede agora está vazia, mas eu percebo pela cor da parede que antes havia um quadro. Então, não estou aqui dizendo que na sua narrativa judicial você vai dedicar tanto esforço narrativo, tantas laudas, tantas provas para demonstrar que antes havia alegria, antes da ação ou omissão do réu, havia alegria, havia prosperidade, havia não violência, e depois da ação ou omissão do réu, olha só, começou toda a desgraçada, as desgraças na vida do meu cliente, na vida do meu protagonista. Não é isso, mas você tem que ter uma qualidade na sua narrativa para demonstrar que antes do réu havia sim alegria, felicidade, prosperidade. Bem resumidamente, de maneira bem simplista, foi o que o Walter Salles fez no filme Ainda Estou Aqui. Existe um antes e depois. E a virada aconteceu com o quê? Aconteceu com a intervenção de agentes do regime militar de 64. E aí talvez você caia numa situação em que você se pergunte, pô, mas Sidney, tem o seguinte, na vida da minha cliente, sempre foi sofrimento. Mesmo antes dessa ação, dessa omissão do réu, a vida da minha cliente, do meu cliente, já era desde sempre sofrida. Eu não consigo marcar esse contraste, felicidade e infelicidade, sofrimento, não sofrimento. Bom, se esse é o caso seu, nesse seu feito, aí talvez seja o caso de usar o recurso da ucronia. Muita gente trata a ucronia como utopia, mas utopia, você sabe, é o não lugar. Ucronia é o não tempo, o tempo que não existiu. E existe um jeito, sim, existem técnicas especiais para você aplicar a narrativa ucrônica na narrativa judicial, lá nas suas petições. Mas isso é objeto para outro vídeo. Então é isso. Se você ainda não assistiu o filme Ainda Estou Aqui, veja. Vale a pena, não espere a premiação do Oscar da Fernanda Torres para fazer isso, tá bom? Então se gostou do vídeo, curta-o, compartilhe com os amigos e fique bem.